E se o Senhor se inclinou com misericórdia e graça a nós, e se Ele se dispôs a pagar o maior preço que o universo já contemplou, é porque realmente nós temos valor. Diga para o seu vizinho: você tem valor. Diga: vizinho, creia, você é precioso demais. Você é precioso. Diga: vizinho, você é único, único, único. Aleluia. Nós somos produção unitária, exclusiva, como pessoas. E por isso Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Quero pôr sobre cada um de nós nessa noite responsabilidade. Responsabilidade. Devemos trazer sobre os nossos ombros a cruz, a causa do Mestre, abraçar a nossa missão para a qual Ele nos resgatou e nos tem chamados. Essa é a razão de estarmos aqui. Nós não estamos aqui apenas para louvar, adorar, aprender sobre a Bíblia, mas nós estamos aqui para mudar o mundo, para transformar o mundo. E Deus fez um depósito extraordinário, impossível de ser medido, dentro de cada um de nós, para esse fim, para que possamos ser bênção nessa terra, para que possamos ser agente de transformação, para que possamos realmente, através da nossa vida, glorificar o nome do Pai. Quantos querem glorificar o nome do Pai? Quantos querem viver para a glória dele? Isso é muito mais do que dizer glória a Deus. É muito mais além do que isso. E Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, eu te glorifiquei na terra, eu te glorifiquei diga na terra, na terra. Aqui é o lugar de glorificarmos a Deus. Diz: é aqui da terra que nós temos que glorificar. E ele continua: completando a obra que me destes para fazer. Quando nós realizamos a vontade do Pai, nós o glorificamos. Não há outra forma de glorificarmos a Deus senão fazendo a vontade do Pai. Só a obediência glorifica a Deus. Só a nossa obediência glorifica a Deus. E quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos entregamos a Deus, quanto mais nós nos rendemos à sua vontade, quanto mais nós nos submetemos aos seus planos, mais Ele será glorificado. Mais Ele será glorificado. Você nasceu para a glória dele. Diga para o seu vizinho: olha, você nasceu para a glória do Pai.
te fez para isso. Você tem dentro de você um potencial tremendo, tremendo, que se você realmente se render a Deus e decidir sinceramente obedecê-lo segundo a sua vontade, você vai realizar coisas extraordinárias. Eu me lembro de uma vez ouvindo Myles Monroe, que partiu ano passado, ou foi ano retrasado, num acidente de avião, aos 60 anos. Um dos homens mais inteligentes e cultos, bem informados que eu já conheci desses anos de vida. E numa oportunidade ele contou que foi criado nos canaviais de Bahamas, uma ilha do Caribe, de uma família muito pobre. Ele calçou o primeiro par de sapato aos 18 anos de idade. Mas quando ele se conectou com Deus, e por fé, ele resolveu viver para o Senhor, Deus levou ele a lugares inimagináveis e despertou no coração daquele homem, na mente daquele homem, talentos extraordinários. Ele tinha várias formações, era filósofo, era advogado, era formado em letras, muitos cursos teológicos, doutor, PhD, conselheiros de presidentes, era poeta, era músico extraordinário, compositor de canções, escritor de muitos livros. E você olhava para aquele homem, um homem pequeno de 1 metro, eu acho que ele não tinha nem 1,60 m, baixinho, negro, feio, mas cheio da glória do Senhor. Porque onde ele estava ali revelada na vida dele a glória do Pai. Deus quer te usar, queridos. Deus quer te usar. Não subestime aquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Agora a grande questão é: você quer glorificar a Deus aqui nessa terra? Você está disposto a viver a vontade do Pai? Ou você quer seguir com a sua vontade? Ou você quer viver debaixo desse jugo da vontade do mundo? Essa é a questão. Não é se Deus quer, porque Deus quer. A questão é se eu quero. Se eu quero mesmo. Porque há um preço de renúncia, um preço de entrega. Quando eu disse sim para o chamado, há 25 anos atrás, eu estava casado, 3 filhos, formado, com consultório odontológico, com minha vida toda encaminhada. O meu projeto era ficar rico. Que é o projeto, é o sonho de todo universitário que se forma. Ele quer conquistar, ele quer prosperar. É assim ou não? Minha vida estava encaminhada. E Deus então me chamou para o ministério. E eu disse sim. Mas isso me custou um preço. Só que tudo que eu investi no reino de Deus, tudo que eu coloquei no altar do Senhor, Ele já me restituiu 100
vezes mais. Não em dinheiro, mas em coisas muito mais preciosas que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho certeza que eu não poderia fazer algo mais precioso, mais nobre, mais valioso do que eu tenho feito, que é servir a causa do Mestre, pastorear o rebanho de Cristo. Eu sou feliz com Jesus. Aleluia. Você nasceu para a glória do Senhor. Isaías 43, verso 7. O Senhor diz: a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Fomos criados para a glória do Senhor. Mas se nós vivermos a nossa vida para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, ou para agradar o mundo, nós jamais conseguiremos glorificar o Pai. Hoje, queridos, nessa noite em que o Senhor me dá a oportunidade de trazer uma palavra a você, especificamente, pessoalmente a você. Eu não estou falando à multidão nessa noite, eu estou falando para você. Essa palavra é para você. Eu quero te provocar. Eu quero te provocar para que você entenda o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma causa a ser abraçada. Uma causa pela qual Jesus morreu. O Evangelho é a causa, a única causa que de fato pode mudar o mundo. Diga para o seu vizinho: só o Evangelho pode mudar o mundo. Só o Evangelho pode mudar o mundo. Por isso Jesus diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Porque nós fomos levantados, chamados como agentes transformadores. Agentes de transformação. João 15, 8. O Senhor diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que glória nós temos dado a Deus. Que medida de glória nós temos dado a Deus. Será que temos dado o máximo? Será que temos esgotado o nosso potencial como igreja de frutificar? Será se a igreja no seu todo tem dado o seu melhor e tudo de si? E quando eu falo de igreja, eu falo agora você, igreja. Imaginem vocês, se cada pessoa aqui nesse auditório levasse de fato Deus a sério e decidisse ser obediente no ID, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de viver o Evangelho, de amar a igreja do Senhor, de investir na igreja do Senhor. Eu tenho certeza
que essa cidade já estaria completamente transtornada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa conferência, o meu desafio é para que cada um de nós saiamos desses dias num nível maior de compromisso, renovados na nossa decisão de viver a vontade do Pai. Quando Jesus se refere a frutos, aqui nesse texto que eu acabei de ler, nós podemos entender duas perspectivas de fruto. Nós podemos entender a perspectiva dos frutos do Espírito, ou então a perspectiva do frutificar gerando discípulos. E Deus é glorificado tanto quanto você amadurece e produz os frutos do Espírito, como também é glorificado quando você gera discípulos. E uma coisa está totalmente associada à outra. Não há como gerar discípulos sem que antes você gerem frutos. O crescimento primeiro é interno, é dentro, e depois ele se revela do lado de fora. Você nunca vai evangelizar, você nunca vai servir a igreja, você nunca vai discipular, você nunca vai investir na obra, se você não for maduro. E você nunca será maduro se você não morreu o suficiente no seu eu, na sua vontade pessoal, nos seus desejos pessoais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe, quando nós realmente dizemos sim para o Senhor e nos inclinamos para obedecer a Deus, nós entramos num processo de mortificação do eu. A nossa natureza carnal, ela é subjugada, e nós somos revestidos da glória de Jesus, do caráter de Cristo. E as pessoas vão ver a glória de Deus em você e vão glorificar a Deus através de você. O frutificar será espontâneo, natural, porque um crente maduro, cheio do Espírito Santo, onde ele chega, ele dá frutos, onde ele chega, ele transforma. Ele é um agente de reconciliação, ele é um pacificador. Jesus disse: bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É disso que o mundo está precisando, e a resposta é você.
Quantos querem mudar o mundo e glorificar a Deus? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua rua. Aleluia. As pessoas vão glorificar a Deus por causa do seu testemunho. Diga para o seu vizinho: vizinho, você é o endereço de Deus na terra. Põe a mão no seu coração e diga: eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. Diga: eu sou a carta escrita, carta viva. Aleluia. Mas para chegar aí, o que precisa? Morrer. Morrer. Uma semente só frutifica se ela morrer. Ela não tem em si mesmo condição de frutificar, mesmo tendo dentro de si o DNA, todo o genótipo necessário para ser uma grande árvore e dar muitos frutos, mas sozinha, em si mesmo, isso não será possível. Ela tem que se abrir ao cair no solo. A primeira coisa que a semente faz quando cai no solo é se abrir. E quando ela se abre, ela se entrega ao solo. Ela se entrega à terra. E na terra está tudo o que ela precisa para desenvolver o potencial que Deus botou nela. O que é uma semente? Ontem o pastor falou sobre grão de mostarda, uma das menores sementes. Mas vamos falar de uma semente de laranjeira, que todo paraense conhece, não é verdade? O que é uma semente de laranjeira? É uma pequena semente. É uma pequena semente. E ela sozinha jamais poderá gerar uma laranjeira e tantos frutos. Mas quando você enterra ela, e ela se abre e se rende à terra, na terra, diga: na terra está tudo o que a semente precisa para cumprir o seu papel e o seu propósito. É assim com a gente. É assim com a gente. Quem somos nós? Jesus disse: sem mim nada, sem mim nada podeis fazer. Porque se nós não nos rendermos, se nós não nos abrirmos, se nós não nos entregarmos ao Senhor, nós seremos apenas uma semente. Por isso ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Porque assim como a semente da laranja se rende, se entrega à terra, e a terra dá a ela tudo o que ela precisa para cumprir a sua função, o seu propósito, assim é com o crente também. No Senhor estão todas as nossas fontes. A graça de Deus é suficiente, ela é o bastante. Aleluia. Eu me lembro do pastor Heber, no começo, nos primeiros dias desse ministério, da pastora Edilane, 2
casal de jovens, muito jovens, eles são jovens aí. Imagina 10 anos atrás. Eles estavam cheios de temor, porque eram jovens crentes, tementes a Deus, responsáveis. Eles estavam cônscios do tamanho da responsabilidade que estava sobre eles. E eles não se achavam capacitados para assumir tamanha responsabilidade. Eles olhavam para si mesmos e não viam neles condições de assumir aquela igreja numa situação tão difícil. E hoje a gente vê o que Deus tem feito no ministério. Porque não foi eles, foi Deus neles, ou foi eles em Deus. Se você confiar no Senhor, Deus pode fazer qualquer coisa através da tua vida. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor. Deus fez um depósito na sua vida para te usar de forma extraordinária. Quanto mais você se render a Deus, mais extraordinariamente Deus te usará. Aleluia. Você quer continuar sendo uma semente? Ou você quer ficar a Deus? Você quer viver para esse mundo? Ou você está pensando na eternidade? Você quer morrer sozinho? Ou você quer multiplicar a sua existência? Eu olho para a vida de Jesus e eu vejo que Jesus não construiu nada. Jesus não escreveu um livro. Jesus não fez uma canção. E ninguém é tão lembrado, tão amado, tão louvado, tão adorado como Jesus. Ninguém. E Ele continua se multiplicando, porque Ele decidiu morrer. E morreu para servir o mundo, servir a todos. Aleluia. Você percebe o valor disso? Eu poderia ser só um dentista, querido, ou um pequeno empresário, como era no começo da minha fé. Mas Deus me deu o privilégio de servir a sua causa. E a oportunidade de participar da vida de tantas pessoas. A oportunidade de influenciar uma cidade. E deixar um legado de memória na vida de muitas pessoas. Essa vida é tão transitória, tão passageira. Eu fiz agora 60 anos e eu nem me dei conta de que já se foram 60 anos. E o que representam as riquezas quando chega a hora da morte ou quando chega a velhice. Porque quando você já tem uma certa idade, as coisas que você conquistou já não tem tanto valor. Você já está preocupado com quem vai ficar. Mas quando nós colocamos a nossa vida no Senhor e decidimos fazer a vontade dEle e investir nas coisas eternas,
cada vez que o dia se aproxima, o nosso coração está alegre, porque nós temos um depósito, nós temos um tesouro nos céus. Aleluia! No Senhor o vosso trabalho não será em vão. Diga para o seu vizinho: no Senhor o vosso trabalho não será vão. Não será vão. Nessa noite eu quero desafiar você a dar um passo à frente, a subir um degrau a mais no seu nível de compromisso com Deus, com Jesus e com a sua igreja, para ser uma fiel testemunha de Cristo, para que de alguma forma as pessoas possam lembrar-se de Jesus ao estarem com você, a ser essa carta viva, escrita não nas tábuas de pedra, mas no coração, como diz 2 Coríntios 3:2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, ele diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada para nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Muitos não querem o evangelho da renúncia, queridos. E não há evangelho sem renúncia. Não há. Você nunca vai viver o verdadeiro evangelho sem sacrificar, sem renunciar. Uma parte da igreja virou uma coisa, se perdeu. E ela precisa encontrar o caminho de volta. Ela precisa buscar a cruz e colocar no ombro de novo a sua cruz. Assumir a sua responsabilidade. Amar ao Senhor numa medida de que nenhum sacrifício será penoso, será difícil. Aleluia. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite, para cada um de nós. O pastor Heber, quando abriu a reunião dessa noite, ele trouxe uma palavra profética acerca daquilo que Deus está a fazer no Brasil e nas nações. Porque esse novo mover do Espírito Santo não diz respeito somente ao Brasil, mas diz respeito às nações da terra. A glória do Senhor cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. E essa glória é você. Você está disposto a queimar a sua vida para Jesus como um holocausto, um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor? Você está disposto a não aceitar essa forma do mundo? Não se conformar com o mundo?
mas deixasse renovar, transformar a sua mente pela palavra do Senhor e conhecer para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Quantos estão dispostos a isso? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu não quero que nessa noite este seja apenas um apelo inconsequente e que você dê uma resposta automática e impensada, porque o nosso culto ao Senhor deve ser racional, com entendimento, compreendendo perfeitamente o que custa para nós. Por isso eu quero que você ore, feche os seus olhos. Eu gostaria de convidar a Cultura do Reino, o Davi, a equipe, e nós vamos adorar ao Senhor. E esse altar vai ficar livre para você. E aqueles que querem se abrir e se render e se entregar ao Senhor, sem restrições, sem medida, para que Ele cumpra os planos dEle e a vontade dEle na sua vida.